Bom dia, eu sou Pedro Mascarenhas e no dia 30 de abril, sábado que vem, estarei dirigindo um psicodrama público, mais uma vez, com o tema Trabalho. Que trabalho é esse? Nele, vamos compartilhar diversas cenas de nossas inquietações com o trabalho. Nos últimos anos, com a reforma do neoliberalismo, o trabalho mudou muito, afetando muito as nossas vidas, e todas as pessoas que vivem do trabalho têm a vida muito afetada. É uma oportunidade da gente poder compartilhar cenas, sentimentos, pensamentos, e a gente poder pensar a respeito dessas modificações nas nossas vidas, modificações tão centrais das nossas vidas. Venham participar. Sábado que vem, das 10h30 ao 12h30, um psicodrama público online. Para mais informações, veja o cartaz abaixo. Muito obrigado. Olá, eu sou Cassiana Lea. Hoje tivemos mais uma direção do Psicodrama Público de São Paulo, hoje dia 30 de abril de 2022, agora são 12h53. O tema disparador era trabalho. Que trabalho é esse? Amanhã, dia 1º de maio, né, temos o Dia do Trabalho, e a direção hoje foi do Pedro Mascarenhas. Eu participei como anfitriã e como ego auxiliar, junto com a Valéria Barcelos, e a Josi e a Luísa eram participantes da plateia, que vão comentar um pouco a experiência com a gente. Pedro, Sim. Você foi convidando as pessoas, né, para se aquecerem, para se apresentarem, né, e você fez uma pergunta disparadora que disparou muitas coisas, né? Uhum. A pergunta que você fez era: o que você precisa para se expressar com mais liberdade? Perguntando para o grupo, para este Uhum. trabalho, né, para aquele trabalho. Sim, Mas isso já foi mobilizando as pessoas, né? Então, eu não sim, sei se sim. você quer engatar algo a partir daí, voltar um Tá bom, pouquinho. tudo bem. Chegamos a 40 participantes, né? Tá bom. Boa pergunta, Cassiana. Quer dizer, vamos dizer, usando uma terminologia do grupo operativo, vamos dizer que isso é uma pergunta de pré-tarefa. O grupo operativo, vamos dizer que o grupo tem uma tarefa sempre, né? E a tarefa seria trabalhar as inquietações relativas ao trabalho e se formar como grupo para isso. Então, que condições que você precisa para fazer essa tarefa? Então, seria o que a gente chama de pré-tarefa, que é falar nossos medos, nossas dificuldades, nossos receios, como que eu posso construir confiança para poder me sentir à vontade para poder falar, né? Então, é um referencial que eu gosto muito de utilizar, que seria, vamos dizer, trabalhar a pré-tarefa, que seria trabalhar também um aquecimento do grupo, em termos de psicodrama. A preparação que implica a gente poder falar todos os, vamos dizer, dos obstáculos para a gente poder caminhar, né? Os obstáculos para a gente poder desenvolver, para poder entrar na tarefa. Eu gostei bastante da resposta dos grupos das pessoas que já começou a falar das dificuldades no próprio trabalho específico que a gente estava fazendo, no trabalho de fora também. Já Uhum. começou a pincelar a respeito dessas coisas. Eu gostei disso, eu achei bastante interessante. O que vocês acham? Não sei se Luísa, Josi querem comentar. Eu fui anotando algumas coisas, então se vocês tiverem interesse eu posso, né? Mas eu preferia passar a palavra no momento. Pode ser para
para uma das duas? Eu posso falar? Luísa. Eu acho que vocês devem estar lembrando, né, que essa pergunta disparadora do Pedro, ou essa pré-tarefa, né, que você deu para nós, acho que funcionou bem para mim, porque assim foi um momento de olhar para assim esses obstáculos, né? Olhar para esses obstáculos favorece a reflexão, favorece a consciência sobre os meus próprios obstáculos, o que me dificulta em grupo, né? E o grupo vai se expressando de modo que vai trazendo clareza. E aí a primeira coisa que me veio foi assim, um dilema que eu tenho hoje de falar ou calar quando estou em grupo, né? Então, presente, e depois o grupo falou sobre isso, sobre esse dilema, falar ou calar. E aí veio uma das participantes que falou e entendeu o que eu tinha dito de um modo que, né, em outros momentos daria aquela inquietação de esclarecer e etc. E eu fui mais para o lugar de escutar. E aí alguém falou de escutatória. Gente, aquilo ali produziu uma conversa, uma construção de diálogo grupal que foi para mim assim, eu me arrepio falando agora, bateu na minha alma, sabe? E aí foi isso, o primeiro comentário é esse, que eu tenho dessa pergunta, né? Que, na verdade, eu vou complementar só uma coisinha, que, assim, isso aí, sabe, Pedro, até no psicodrama eu arrisco dizer que foi um aquecimento específico, mais específico, né? Porque o inespecífico, para mim, foi você trazer a história do dia 1º de maio, sabe? Sim. Porque a contextualização histórica, eu tenho percebido isso muito em várias coisas da minha vida, do meu trabalho. É fundamental para a gente se cair inteiro nas situações, sabe? Eu acho que a gente... essa coisa do velho e do novo vir depois, eu achei fantástico também, essa temática do velho e do novo, né? Do antigo, do velho e do jovem, do antigo e do novo. Eu acho, assim, até que, talvez até por essas catástrofes em andamento que você falou, né? Esteja nos levando para repensar algumas raízes profundas assim, sobre nossa vida, sabe? Eu acho que estão em coisas até como assim, trabalho é modo de vida, tudo é trabalho. Quando fala que tudo a gente sabe, é porque nada é, né? Não cabe tudo. Existe um sentido de totalidade na vida, mas tudo não é tudo. Cada coisa é uma coisa e tem o seu lugar, né? Que é a minha visão. Então, eu acho que assim, começa por isso. As produções de diálogo no grupo ao longo do tempo foram, assim, para mim, de uma riqueza e de uma essencialidade, entendeu? Porque se produziu essas questões de individual e coletivo, né? Do quanto que eu falo de mim, eu escuto o outro, né? Esse dilema também, enfim. Luísa, como que você pode contar para quem vai assistir a nossa conversa depois, né? Como que aconteceu o diálogo do grupo? Esse que eu falei agora, né? Que eu referi agora, o diálogo Olha, é um mistério para mim como aconteceu o diálogo. Eu posso dizer para você que eu sou uma pesquisadora disso hoje na minha vida, sabe? Eu não tenho uma resposta de como aconteceu. Não, agora, mas assim, veja, não o que fez acontecer, mas como que se deu? Porque, por exemplo, agora a gente está conversando, a gente ali também conversou, né? Como que a gente pode ilustrar um pouco para quem eventualmente venha nos assistir? Como você poderia contar? Eu acho que o diálogo no grupo ele vem principalmente da escuta, que começa um pouco, eu acho que foi despertado pela escuta de si mesmo, pela pergunta disparadora, que é assim, eu primeiro entrar em contato com o meu obstáculo para estar aqui. Então, tem uma noção do aqui e agora. Eu estou aqui nesse grupo, gente. Estou presente. Então, prender uma atenção nesse momento, que é seu e que é grupal. E, na sequência, você ser capaz de continuar sendo essa observadora de si mesma e observadora do grupo e escutadora do grupo. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que assim vai se produzindo. E assim, é uma coisa de a cada momento eu escutar assim, quando o Pedro fala, quando a Valéria fala, quando você fala, quando outros membros do grupo falam, o que está sendo dito, sabe? É como se fosse uma atenção. Essa atenção é uma concentração e o interesse que estão envolvidos nesse momento, sabe? Que aí isso eu acho que produz. Então precisa de tempo também. Tempo é uma coisa que me angustia. Precisa haver tempo para esse diálogo se produzir, porque ele não é 1, 2, 3, ele não é induzodrama e etc. e tal, né? Pensei em fazer a mesma pergunta para a Josi, mas também, Josi, fica à vontade para fazer algum comentário
outro? Eu entrei na vivência, né? Eu sou amante do psicodrama, né? Conheço o Pedro Mascarenhas, eu falei, não posso perder essa oportunidade. E, e acho que assim, a direção cuidadosa, a direção que acolhe e que escuta, né? E eu senti isso na expressão facial, né? Na forma como ele foi escutando cada um, pontuando, e isso foi me trazendo a segurança para me colocar. Então, é aqui que eu quero estar, é nesse lugar, e eu também quero estar no sentido de acompanhar o que o grupo está trazendo, como eu posso interagir, né? Então, para mim foi assim muito agradável e eu realmente eu me deixei levar pela vivência, né? E me senti assim muito respeitada. Quando você falou o que aconteceu, eu acho que houve um respeito mútuo, né? E aí assim eu falei, eu comigo mesma aqui no meu diálogo interno, aonde eu quero estar? Não, agora eu quero estar nessa cena, eu quero trazer isso, eu sei que aqui eu posso, né? E eu me senti livre, me senti acolhida, me senti à vontade, né? E para mim foi muito agradável nesse sentido. E conforme eu fui ouvindo, né, os outros protagonistas, as outras situações, eu estou também revivendo a minha história, no sentido de já passei por isso, já tive momentos assim, já passei por esses questionamentos. Então foi muito rico nesse sentido. Eu fui olhando para mim mesma durante todo o processo e fui me sentindo bem, acolhida, né? E acho que todos foram. Eu senti que o Pedro teve um cuidado, assim, de deixar todos falarem, né? Por ser psicoterapeuta, eu fiquei controlando o tempo, mas eu percebi que ele não se prendeu a isso. Ele foi dando voz, né? E eu acho que no trabalho a gente precisa dessa voz, desse espaço. E eu acho que ele trouxe isso, né? E vocês, como ego, também trouxeram esse acolhimento. Então, para mim, foi muito gratificante estar aqui, né? Uhum. Legal. Val, você quer falar? Eu fiquei pensando, é lógico, disparam muitas coisas, né? Acho que no início da profissão eu queria muito. A gente precisa de confirmação, né, do trabalho que a gente está fazendo. A gente quer mostrar o trabalho que a gente está fazendo para passar a mão na cabeça. Ah, boa menina, está trabalhando direitinho. Então, como o trabalho em psicoterapia é sigiloso, você não tem como mostrar. A não ser que você escreva um artigo, mas quando surgiu o psicodrama público, há 18 anos atrás, que está indo para 19 anos que a gente faz psicodrama público, em agosto a gente vai fazer 19 anos de psicodrama público, eu vi ali uma grande chance de poder mostrar o trabalho que a gente faz, porque o psicodrama é muito delicado, né? E o Pedro é o mestre da delicadeza e da continência. Tem muitas pessoas que vêm e falam, eu vim porque é o Pedro, adoro o Pedro e tal, né? Porque já experimentou muitas vezes, já passou pelas mãos dele no presencial também, né? Então, é isso. Mas assim, eu fico pensando que a gente perde a noção de coletivo o tempo todo. E o mundo civilizado faz a gente perder mais ainda, se distanciar mais ainda. A gente só percebe que existe uma hidroelétrica que com água cria energia elétrica, cria luz, quando a gente está sem luz, que a gente fala, poxa, o que eu vou fazer? Agora de noite eu assisti uma série, não tem luz e tal, né? E quando a gente deixa uma torneira aberta, que é a mesma coisa que deixar a luz acesa, tá lá gastando energia da mesma maneira, né? O que eu quero dizer é que a gente é uma parte de um todo, mas a gente perde essa noção. Então a gente acha que nosso trabalho é o principal, ou que o nosso trabalho é fundamental para a humanidade, e como a gente até já viu quando a gente fez esse trabalho há um ano atrás, né? A gente é uma gotinha no oceano, todo mundo precisa de todos para formar um oceano, para formar um grande grupo de trabalho, né? E as relações trabalhistas não precisam ser opressoras, mas isso vem da escravidão.
Eu só consigo entender assim. Quando lembrei também, porque assim, a gente se preparando ontem para fazer o trabalho de hoje, lendo as anotações do Pedro e tal, em relação ao trabalho, essas notícias e tal, esse dia em que alguns trabalhadores promoveram muitos trabalhadores, acho que dos 340 pessoas, né, que fizeram greve. 340 mil. 340 mil nos Estados Unidos fizeram greve, pararam de trabalhar para reduzir a carga de trabalho, que era de 13 horas para 8, uma coisa assim. A própria polícia colocou uma bomba e aí, por conta dessa bomba, ela se deu o direito, como se fosse a revolta dos trabalhadores que tivesse, os trabalhadores que tivessem acionado essa bomba, mas foi a própria polícia para acabar de uma forma repressiva com toda aquela greve, né? E mataram algumas pessoas e prenderam outras e chamaram esse dia de Black Friday. Isso que me chamou a atenção, porque hoje em dia Black Friday virou uma outra expressão, uma expressão de liquidação e tal, mas que é uma enganação também, porque os produtos têm um valor, um preço, né, atribuído, onde estão embutidos já os juros para você poder parcelar sem juros, né? Na Black Friday eles simplesmente tiram essa gordura desses juros, então o consumidor fica achando que está tendo uma grande vantagem e acaba comprando. O que eu quero dizer é que a relação capitalista é muito exploradora e o último olhar que existe é para o trabalhador. O primeiro é para o produto, para o dinheiro, para fazer a máquina funcionar. Muito, assim, provocativo, né? Acho que todo o trabalho e as cenas, né? Eu tentei, de alguma maneira, gerar algumas oposições, né? Para ver as reações das pessoas. Sim. Pedro, eu estou aqui entre dois movimentos. Um de ler, talvez, algumas cenas brevemente para que quem pudesse nos assistir se situar. E também queria te fazer uma pergunta, né, em relação ao método, a como você descreveria, né, assim, você trabalhou a partir da multiplicação dramática, certo? Uhum. E fiquei pensando em te perguntar como a gente poderia descrever se houve uma cena disparadora, que às vezes parte de uma, né, eu não tive essa sensação, ou não está tão claro para mim se foi de uma, qual teria sido. E a outra pergunta, que talvez possamos construir juntos, todos poderiam responder, quais teriam sido os temas protagônicos do trabalho de hoje, né? Que temas que insistiram ali, né, Pedro? Então, posso fazer brevemente menção a Por algumas favor, cenas? por favor. Então, Vai assim, ajudar a depois... resposta. Tá bom. Então, assim, depois de... Num primeiro momento, você pediu para as pessoas se expressarem com a mão e com o corpo todo, né? A partir de um personagem que tivesse... Quer dizer, antes de construir um personagem, algumas expressões. Depois, você pediu para as pessoas completarem uma frase, né? Eu me sinto como se eu fosse né? Já aquecidas com algum movimento da mão e do corpo. E aí, algumas pessoas foram expressando e mostrando. Então, teve, por exemplo, uma pessoa que falou: eu sou a teia né? Uma teia. Depois, ela era a aranha que prendia uma mosca e não estava fácil, né? Teve: eu sou um saco de pancadas. Eu sou a primeira pessoa do singular. Eu sou a pele. Teve também: eu sou uma peça de uma engrenagem, mas estou trabalhando sozinha e vou fundir. Teve: eu sou um martelo, né? Teve alguém que era uma pessoa que estava correndo o tempo todo e não acabava de correr e não ia desistir e se perguntava: o que eu estou fazendo? Para que eu estou correndo? E mais Nem uma sabia, outra.
Nem sabia para onde estava correndo, em direção ao quê, para alcançar o quê. E uma outra cena que a pessoa se descrevia como o ponteiro de segundos de um relógio bem antigo, né? Se comparando ao movimento do ponteiro dos minutos e das horas que tinham mais tempo, né? Enfim, a cena do martelo foi trazida de uma forma bem emocionada pela pessoa, né? E um dos participantes da plateia quis interagir, né? Ele quis ser o prego que era martelado, né? Então, teve esse desdobramento. Teve outra cena que era uma mulher se identificando, tendo 50 anos e sentindo a ampulheta virando, outra pessoa colocando uma mochila nas costas e sentindo vitalidade, alguém cantou uma música, não me interessa se ela é coroa, né? Então, depois, uma outra moça que falava que queria ser ouvida sem machucar e sem se machucar, outra pessoa que falou que se sentia com inveja, outra pessoa que falou da cor da pele e de não se sentir no direito de falar. Enfim, fiz um compilado aí, né? Uma pessoa quis interagir, convidou, não, você pode falar, vamos falar junto. Em relação a pessoa que se sentia com inveja ou impossibilitada, vinha alguém e falava, olha, você se fortaleça, né? Deixa a cor da almofada te influenciar, enfim, por aí. E aí, Pedro, depois dessa geral, eu passo para você. Tá bom. Olha, muito instigantes, as coisas todas que vocês estão falando são muito instigantes. Eu vou falar um pouco a respeito de tudo, vou falar várias coisas que vocês foram contando, eu fui anotando um pouco aqui, né? Eu acho que o trabalho de a gente treinar o grupo para escutar, o trabalho para a gente se treinar para escutar, e, ao mesmo tempo, treinar o grupo para que ele entre numa postura de escuta, faz parte do aquecimento. E é uma escuta a respeito do quê? É a respeito da dor e do sofrimento, basicamente no trabalho, com as inquietudes que geram dor e sofrimento no trabalho. Nem todas elas geram doença, mas tem uma parcela delas que gera doença. E isso é uma construção que se faz com o grupo. É uma construção que eu já falei um pouco lá no momento, vou repetir aqui, que acho que é importante, é uma construção que está na contramão do neoliberalismo. Na contramão por quê? Porque é uma construção de acolhimento, de cooperação e de solidariedade. Isso é a contramão do neoliberalismo. É contramão. A construção coletiva. Isso está na contramão. O neoliberalismo, não, como diz um terapeuta do trabalho, de Jurs, odeia solidariedade e cooperação. Coisas fundamentais para a gente ter um ambiente saudável no trabalho. Ter reconhecimento, ter cooperação, ter solidariedade. Coisas fundamentais para isso acontecer um trabalho acontecer de maneira saudável. E quando eu falo que é catástrofe em andamento, porque tudo isso está sendo desmontado. Então, a gente está montando, as políticas neoliberais montam o contrário disto, em vários sentidos. Então, é a experiência da gente poder montar isso com um grupo, montar uma experiência coletiva de construir essa contracorrente, que é, vamos dizer, momentânea. É uma experiência momentânea que a gente tem. Então, quando vocês me perguntam a respeito do tema protagônico, né, onde se centraliza o trabalho? Eu não sei onde se centraliza. Eu tenho muita dificuldade de responder essa pergunta, porque eu acho que
o percurso de uma teia, que a gente vai fazendo um percurso de uma teia, de uma rede. Nós vamos deslizando numa rede, construindo uma rede e, ao mesmo tempo, deslizando nela. Construindo e deslizando uma rede de acontecimentos, de produção, de afetos, de fantasias, de personagens. E é a rede dos personagens e a rede de interação dos personagens, junto com essa experiência, né, de solidariedade, cooperação e acolhimento, que é o centro do trabalho. Então, quando me perguntam, teve um tema protagônico, teve um personagem protagônico, etc., eu tenho muita dificuldade, porque, para mim, é a rede que é o centro do trabalho. É a rede que é o centro aonde os meus olhos se dirigem. Eles se dirigem para prestar atenção na rede que está sendo construída e na qual a gente desliza, na qual a gente mapeia. Mas, de certa forma, Pedro, estou pensando assim, né? Não sei se eu perguntei da melhor forma também, se eu falei tema no singular, né? Mas, assim, temas protagônicos, ou se a gente puder transformar isso em temas que, de alguma maneira, insistiam, né? Por exemplo, a questão do etarismo, né, preconceitos em relação à faixa etária ligada à questão do trabalho, isso apareceu em mais de uma cena, né? Não consigo dizer que foi o tema protagônico, mas... Porque o etarismo seria o quê? Seria a aparição de rivalidades no ambiente de trabalho que tocam na questão da idade, ou na rivalidade que toca, bom, você é muito jovem, não serve para você fazer isso aqui, não devia estar aqui, ou você é muito velho, já acabou, cai fora, o que você está fazendo aqui? Parece aparecer rivalidades dentro do ambiente de trabalho, rivalidades que produzem exclusão, né? Então, eu acho que isso foi um dos nós da rede. Um dos nós da rede, que é uma rede de construção do oposto disso, que é de poder encontrar possibilidades de cooperação, de solidariedade, de cooperação e de acolhimento e de escuta, que é o que a gente tenta fazer, né? Então, o tema, vamos dizer, vai aparecendo os dois lados da rede, né? A rede vamos dizer, da injustiça, do não acolhimento, do não reconhecimento, da rivalidade destruidora que constrói máquinas de moer carne, né, dentro do trabalho, e a rede de oposição a isso. Isso vai sendo construindo ao mesmo tempo, vai aparecendo e sendo pintada ao mesmo tempo. Sem dúvida, dá vontade da gente ficar falando um monte, né? Algumas anotações eu fiz da última etapa, que no psicodrama a gente chama de compartilhamento, né? Não sei como a multiplicação dramática coloca, você convidou o grupo para comentar, compartilhar, né? E eu não anotei todas as falas, mas 1, 2, 3, 4, 5. As 6 primeiras fizeram menção à idade, né? Então, assim, uma pessoa falou, eu evito falar da idade porque é preconceito. Outra falou, o meu ativismo de vida é o etarismo. Outra falou assim, me incomodou que tenham me chamado de bonitinha na cena, que a pessoa fazia uma pessoa... eu não me lembro a idade na cena, mas que era uma pessoa já, né... que não era tão jovem. Outra pessoa falou, não, eu quero que fique registrado que não importa a idade. Outra pessoa falou, olha, eu fico mais confortável de ver que eu não sou a única preocupada com a minha idade em relação ao trabalho. Quer dizer, né? Outra pessoa falou do medo de envelhecer. Porque em algumas situações, por exemplo, a questão do racismo, ou outros preconceitos, ou outras rivalidades surgem, né? Mas acho que a questão da idade hoje gritou, né? Sim, é verdade. Apareceu. Quando começaram a falar da idade, eu tenho 72 anos. e tenho, vamos dizer, feito um trabalho de escolher os trabalhos que eu quero fazer, porque eu começo a ficar cansado demais. Me cansa muito, me desgasta muito fazer muita coisa. Então, eu tenho que selecionar, tenho que
me dedicar a algumas coisas. E é um trabalho difícil de fazer isso, de ter espaço para a família, ter espaço para neto, ter espaço para trabalhar com coisas que eu acho bastante interessante. Então, essas coisas todas, né? Obrigada por continuar entendendo o psicodrama público como algo que pode fazer parte do seu fazer, né? Claro. Luísa, você levantou a mãozinha. Eu tô com vontade da gente continuar, mas ao mesmo tempo querendo encerrar para a gente não se estender demais. Vamos fazer uma rodadinha de uma última palavra a cada um? Pode ser começando por você, Luísa? Se é só uma palavra, é melhor começar por outra para eu fazer a síntese. Eu dou minha palavra para a Luísa. Eu gostei muito do trabalho, achei muito legal. É isso. E a Josi Eu também. fiquei. Vou falar rapidamente. Eu gostei muito de ouvir essa última fala do Pedro, né? Porque ela ressoa para mim. Eu acho que eu estou com 54 anos, mas para mim foi libertador eu me dar a oportunidade de escolher e fugir dessa questão capitalista do dinheiro. Não preciso do dinheiro, mas agora eu tenho o direito da escolha do meu trabalho, de como fazer, de estar no lugar que eu tenho escuta, né? E eu acho que entra nesse processo todo que foi trabalhado na vivência. Então, foi muito bom eu poder participar e trazer isso, e olhar para isso, né? Numa vivência aqui dirigida pelo Pedro e por toda a equipe, né? Mas acho que as questões importantes aí do trabalho apareceram e foi muito gratificante. Obrigada. Bom, vou eu tentar a síntese aqui, gente, porque assim, eu acho que a primeira coisa que eu pensei quando você falou o tema protagônico geral foi assim, o trabalho é tão centralidade na nossa vida que a gente falou mais de vida, ampliou para o sentido da vida, né? Ok, mas essa centralidade também ela confunde a gente, porque é modo de vida que me interessa, como o Pedro acabou de falar. Eu tenho 66 anos e estou pensando exatamente assim. E eu vim para esse psicodrama público, não venho para outros, não é porque eles não são importantes e bons, não, é porque eu preciso selecionar para onde eu vou, né? Para que a minha energia... Então, assim, eu penso, aí voltando, eu acho que esse tema protagônico que eu acho que também vi, como você, Cassiana, que pulou, que foi a questão da idade, eu vejo uma questão dos presentes, das pessoas, do plano pessoal, né? do contexto dramático de cada um, mas eu vejo também uma forte presença desse ideário neoliberal de investir na falta de memória, entendeu? Investir no taca a pedra do velho e na coisa. Não é à toa que museus se queimam, entendeu? E memórias são desprezadas. Eu vejo um movimento forte que afeta a nossa subjetividade, e isso é uma catástrofe de uma dimensão humana que, meu Deus do céu, sabe? Quando eu penso nisso, eu até fico meio desanimadinha, mas aí eu preciso vir para o grupo para me animar de novo e para encontrar pessoas como vocês, né? Como foi o nosso grupo também, que traz, assim, digamos, que valoriza isso, né? Que valoriza a memória histórica. Não, peraí, aí a gente se sente vivo, porque a gente é um ser histórico, social, entendeu? Sim. Então, isso volta a trazer um brilho e um ânimo, né, para a nossa vida. Então, assim, eu amei tudo, tá, gente? Tá bom, gostei muito. A gente consegue ter alguns momentos de trabalho vivo. Isso, trabalho vivo, conceito de trabalho vivo, isso. Eu tenho me interessado muito de estudar trabalho, que também é minha área, eu sou psicóloga do trabalho, não sou psicóloga clínica, nunca fui, e ultimamente, alguns anos para cá também, estou inventando um negócio de terapia do papel, do profissional, não sei o que lá, mas para pensar isso, para incluir o aspecto da nossa vida social, a dimensão social do ser humano, entendeu? Assim, a gente precisa... isso aí, né, que eu acho que o Pedro falou, a gente precisa olhar para... que eu acho que você fez hoje, sabe, Pedro, no trabalho. Fazer a gente olhar primeiro para os nossos obstáculos, porque é uma sequência, né? Como é que eu estou vendo o mundo pelos meus olhos, pelos meus sentidos? Então, é uma sequência, digamos, humana, uma sequência que constrói uma possibilidade de a gente estar numa realidade social com outra condição. E daí, quem sabe, ser transformador. Também, né? É lindo esse negócio de tudo é transformador porque é psicodrama.
né? Sim, Eu gosto certo. muito dessas boas dúvidas, né? Obrigada, De nada, Luísa. de nada, Pedro, que é isso, eu que agradeço. você quer finalizar? Assim, de novo quero agradecer a sua direção, todo o seu fazer, né, no psicodrama público ao longo dos anos. Espero poder continuar contando com você e com vocês para dar corpo, né, para o nosso Eu trabalho. só tenho a agradecer. Eu tenho a agradecer a todos vocês, a participação de todos vocês. E é um trabalho que me entusiasma muito, eu gosto muito. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. 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 Obrigada, gente. Foi muito bom. Bom. Olá. Para os que quiserem algumas referências bibliográficas sobre esse trabalho que fizemos, eu vou deixar escrito aqui embaixo algumas referências básicas a respeito. Obrigado.